Nós já falamos em vídeos anteriores sobre a unidade, sobre a maior de todas as leis universais, que é a lei do amor. Falamos também acerca da transformação. E agora vamos adiante. Vamos falar da terceira lei universal, a lei de evolução. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E é exatamente assim como comentei. A evolução é a terceira lei universal e é uma das dinâmicas existentes dentro deste nosso universo. Se nós pegarmos tanto o lado macrocósmico quanto o microcósmico, a dinâmica de evolução está presente nos ciclos e aperfeiçoamentos da vida. Se nós analisarmos, por exemplo, o universo, a consciência das estrelas, dos planetas, das galáxias, elas têm o seu nascimento, atingem o seu apogeu, depois começam a retornar, a minguar o seu veículo físico até não mais existirem e desencarnarem. Mas a sua consciência continua e permanece ainda na sua escada evolutiva. Todos os sóis, todos os planetas trilham esta evolução, se não mais no seu veículo físico, nos seus veículos internos, psíquicos, porque dentro do esoterismo acreditamos e constatamos, na verdade, que apenas varia em escala, mas todos os corpos possuem os mesmos aspectos e dinamismos: corpo físico, vital, psíquico e espiritual. Se nós viermos agora, por exemplo, para dentro do nosso planeta, a gente percebe a evolução do veículo biológico planeta Terra. E nós estamos inseridos não só dentro de um sistema solar, de uma estrela, mas também dentro de um planeta. E evidentemente caminhamos o mesmo percurso, trilhamos o mesmo caminho e estamos rumo a uma evolução. Dentro da nossa sociedade que compomos, todos nós seres humanos compomos uma sociedade, a gente percebe que há também a evolução social. Pegando o Ocidente, claro que o nosso planeta ele é muito dividido ainda, temos este grau de ignorância um pouco acentuado, vivemos em divisões. Mas pegando, por exemplo, o Ocidente, que é de comum conhecimento o período de Idade Média dentro da Europa, que alguns pensadores, filósofos ainda acreditam que vivemos algum resquício desta Idade Média. Mas pegando da conhecida Idade Média, a gente percebe que ali era um momento em que a ética, a moral e alguns valores sequer existiam. Após todo um movimento, claro, espiritual, mas no movimento terreno, surge o Renascimento. Após isso surge o Iluminismo, começam a brotar algumas ideias, alguns novos valores ou algum resgate de valores, porque a Idade Média é um momento em que estes valores foram perdidos e aí surge o Renascimento e o Iluminismo para trazer isso à tona novamente, mas mostrando os ciclos da caminhada social. Há um momento em que parece que há uma morte, mas ainda assim essa morte é para trazer à tona algumas percepções para que a gente continue nessa caminhada de evolução. E aí trilhamos uma evolução social. Se a gente olhar hoje, comparando com esses momentos históricos que eu estava comentando, há um grau de evolução muito grande. Dentro do caminho científico, por exemplo, há 140 anos atrás, nós não tínhamos luz elétrica no planeta. Olha só o grande salto que demos em um período de tempo muito curto, porque para a história do planeta, a história do universo, que é 140 anos, é muito pouco, mas teve um grau de significância muito grande para a nossa evolução. Claro que a luz ainda chegou tempos depois aqui no Brasil e tem algumas regiões ainda hoje que não possuem luz elétrica. A computadorização, a informática, também trouxe uma revolução gigantesca para a nossa forma de viver, para o nosso planeta em muito pouco tempo. Antes nem sequer existiam computadores, passaram a existir computadores que tomavam as proporções dessa sala inteira. Hoje em dia nós temos na nossa palma da nossa mão computadores muito avançadíssimos que fazem uma série de coisas que nos possibilita viver esta conexão, que inclusive é uma das leis, a sexta lei, nós vamos falar mais adiante, a lei de conexão, está manifesta, por exemplo, no veículo material, no plano físico, com
a informática, com a internet, que permite a gente conceber toda essa conexão. Mas perceba que trilhamos um grande avanço. Estamos em evolução. O universo e a vida está em evolução, transformando-se, mas como nós comentamos, não apenas por transformar-se, transforma-se para um estado mais complexo, mais consciencioso, mais evoluído. E nós, como falei, estamos no meio. Sempre estamos no meio. Mas estamos dentro desse universo que é regido por essa dinâmica, a dinâmica de evolução. Logo, por que é importante nós compreendermos isso? Porque, quer a gente queira, quer não, o nosso ser, o nosso espírito, alma ou consciência, como você quiser chamar, está também caminhando rumo à nossa própria evolução. Quer a gente queira, quer não. Mas, se nós estivermos conscientes, e aí que está a importância de nós estarmos atentos e conhecermos essas dinâmicas, se nós estivermos conscientes dessa evolução em nós, a gente flui com muito mais naturalidade, com muito mais tranquilidade e alegria. Nos sentimos plenos e felizes com o movimento da vida, com o movimento do universo. Se nós estivermos nem aí, ou descrédulos, ou inconscientes de tudo isso, a evolução ainda assim irá acontecer, mas vai ser pesada, vai ser a partir de muito sofrimento, quem sabe, ou com muitas dores. Por isso que é importante nós estarmos atentos e atentas à lei de evolução. E quando nós enxergamos a evolução e nos antecipamos para causar mais rapidamente as evoluções em nós, aí nós estamos entendendo a linguagem da vida, nós estamos em harmonia com a vida e estamos um passo da nossa paz. Estamos a um passo de triunfar a felicidade e a paz em nós. E como podemos fazer isso? Em exercícios simples. Por exemplo, percebendo a nossa evolução em algumas coisas. Eu não sei o que você tem de hobby, né? Eu, claro, antes da quarentena chegar, estava muito empenhado em jogar tênis. É um esporte novo que para mim estava se apresentando. Eu estava praticando semanalmente, às vezes 4 vezes na semana, porque no início a gente tem aquela euforia, aquela alegria de praticar, enfim, que é comum até que se perca com o tempo, mas nesse caso foi pela quarentena que eu deixei em stand-by. Mas quando eu inicio uma atividade nova, é fácil com que eu perceba o meu progresso se eu mantenho uma prática naquilo ali. E só de eu perceber o meu progresso, a minha evolução dentro dessa atividade, já é um exercício que me coloca em harmonia com a lei de evolução natural. Então perceba a sua evolução dentro de alguma atividade que você desenvolve. Se você começou talvez pela quarentena a ter que cozinhar mais e dar uma atenção a isso, a se desafiar, a fazer novas receitas, coisas um pouco mais trabalhosas, perceba a sua evolução dentro dessa atividade. Se você está lendo mais por conta de tudo isso que estamos vivendo, perceba também a sua evolução na literatura, no grau de concentração, no grau de atenção. Perceba a sua evolução em relação a alguma atividade que faz. Isso vai colocar você já com a consciência em harmonia com esse princípio de evolução. Claro que refletir também sobre isso que eu comentei, sobre a evolução do cosmos, a evolução social, a evolução científica, a evolução das espécies, por exemplo, poderíamos dizer, é também uma das formas de nós entrarmos em sintonia com essa dinâmica. Então, a minha recomendação e sugestão neste vídeo hoje é que você perceba e permaneça atenta às evoluções que você trilha na sua vida. Se tem algo que eu consigo perceber o avanço, o progresso, a evolução, é, por exemplo, na didática dos vídeos, na forma de me expressar, né? Vocês que acompanham há mais tempo lá pelo canal do Pava, já são mais de 6 anos fazendo vídeos, e aquilo que a gente pratica com afinco, a gente vai se tornando melhor, né? A prática leva à perfeição. Embora a perfeição talvez não dê para se alcançar, mas a gente vai sempre caminhando em direção a ela. E vocês podem perceber também a evolução minha, nesse caso, de expor algumas mensagens, informações, conhecimentos, enfim. E eu percebo isso também. Vendo os vídeos lá no início é muito engraçado. Era muito mais na vontade do que na capacidade. Hoje ainda continua assim, mas um pouquinho melhor. Então eu tenho certeza que você também tem elementos que consegue perceber o seu progresso, a sua evolução. E isso te coloca em harmonia com essa dinâmica universal.
E assim, então, finalizamos a nossa conversa de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia comigo até este momento do vídeo. Peço que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que você não achou, que deixe suas perguntas para que a gente converse e responda numa próxima oportunidade também. Deixe também o seu like para ajudar as divulgações dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Compartilhe com quem você quiser, que pode ser que seja interessante para que a pessoa perceba as evoluções dela. E é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.